Olá pessoal, vamos começar mais uma aula sobre equações de segundo grau. Só relembrando, dando uma revisada, equações de segundo grau são aquelas em que a incógnita do termo de grau mais alto é 2. E a forma geral de uma equação de segundo grau possui 3 termos: A, que acompanha o termo de x², B, que acompanha o termo de x, e C, que é chamado de termo independente, e não tem incógnita. Então fica assim: ax² mais bx mais c igual a zero, onde o a, b e c serão números e o a não pode ser zero. Raiz de uma equação de segundo grau é o valor que nós devemos substituir pelo x, que faz com que a equação fique com zero nos dois membros, tá? Tanto de um lado quanto do outro. E equações de segundo grau incompletas são aquelas em que um ou mais de seus coeficientes não essenciais é zero, isso é, o b ou o c. Quando b é igual a zero, nós devemos isolar o x para poder extrair a raiz quadrada de ambos os membros. Um detalhe: se o c sobre a for maior que zero, a equação não possui solução. Quando houver solução, elas serão simétricas. Já quando c for igual a zero, nós devemos colocar um termo de x em evidência para resolver a equação de primeiro grau. E uma das soluções será sempre zero. Nós também podemos ter o caso em que b e c é zero, e nesse caso a única solução para essa equação é x igual a zero. Já as equações de segundo grau completas são aquelas em que todos os seus coeficientes são diferentes de zero. O discriminante é o que nos ajuda a verificar se uma equação de segundo grau possui raízes reais ou não. O discriminante é delta, que é b² menos 4 vezes a vezes c, tá? Usando os coeficientes da equação. Se o delta for maior que zero, a equação tem duas raízes distintas. Se o delta for igual a zero, a equação tem duas raízes iguais. E se o delta for menor que zero, a equação não tem raízes reais, ela tem raízes complexas. E nós podemos resolver qualquer equação de segundo grau pela fórmula resolutiva, que é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, inclusive equações incompletas. Bom, vamos começar com a correção dos exercícios. O exercício 1 diz assim: ao redor de um quadro com formato quadrado vai ser colocada uma moldura de 2 centímetros em cada lado, tá? No caso, aqui, essa medida aqui é x, então, como aqui vai ter mais 2 e aqui vai ter mais 2, isso daqui vai ser x mais 4. E a mesma coisa vai acontecer aqui. Aqui é x, aqui mais 2 e mais 2 dá mais 4. E ele diz que a área fica 576. Centímetros quadrados. Então ele pede para determinar as medidas originais. Então como é que vai fazer isso? Eu vou escrever x mais 4 vezes x mais 4, e isso tem que dar 576. Aqui eu vou usar a propriedade distributiva, então vai ficar x vezes x, x ao quadrado, x vezes 4, 4x, 4 vezes x, 4x, e 4 vezes 4, 16. E esse 576 eu vou trocar de lado, ele estava aqui positivo, ele vai ficar negativo. Eu vou botar igual a zero do lado de cá. Aí agora eu vou juntar os termos que tem mesmo grau, tá? No caso aqui nós temos o x², que é grau 2, o 4x e o 4x são grau 1, e esses aqui são grau 0. Então, o x² fica sozinho, 4x mais 4x dá 8x, e aqui o 16 é positivo, menos 576 fica menos 560. Agora nós vamos, a partir disso daqui, igual a zero, né? Identificar os coeficientes. O a é 1, o b é 8 e o c é menos 560. Aí eu vou usar a fórmula do delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, b ao quadrado, b é 8, então fica 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 560. Então, delta é 64, 4 vezes 1 dá 4.
vezes menos 560. Aqui tem que tomar cuidado, não pode fazer essa operação aqui de menos antes, tem que fazer a primeira multiplicação, né? Então fica 64, menos com menos fica mais, 4 vezes 560 dá 2.240. Aí eu vou somar aqui os dois, delta é 2.304. Agora eu vou aplicar na fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva. X é menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Então x vai ser menos 8, que é o b, mais ou menos raiz do delta, que é 2.304, dividido por 2 vezes 1. Então x vai ser menos 8, mais ou menos, aqui já sai a raiz, dá 48, dividido por 2. Separando nas duas possibilidades, aqui nós temos mais ou menos, né? Então, uma para o positivo e outra para o negativo. Então, x1 vai ser menos 8 mais 48 dividido por 2. Menos 8 mais 48 dá 40. Dividido por 2 dá 20. O x2 vai ser menos 8 menos 48, aí a gente troca o sinal aqui por menos, né? Dividido por 2. Aqui dá menos 56, dividido por 2 dá menos 28. Como aqui nós temos x mais 4 e x mais 4, se a gente usasse menos 28, isso daqui ia dar negativo. Então não pode ser. Então o único valor que pode ser é 20. Então x é igual a 20 centímetros. Questão 2 diz assim: uma parte de um terreno que tem formato de quadrado vai ser construída uma piscina, de maneira que essa piscina ela vai ter 1 metro em cada lado de distância aqui e aqui, e de um dos lados vai ter 5 metros, né? Então, se essa medida original do terreno era x, essa medida fica x menos 6. E essa daqui, sendo x também, é x menos 2, né? Porque tirou um daqui, e aqui tirou um daqui e 5 daqui. Então nós temos x menos 6 e x menos 2. E no caso, a área da piscina é igual a 45 metros quadrados. Então, eu vou começar a resolver. Vai ficar x menos 6 vezes x menos 2. Aqui a ordem dos fatores não vai alterar o resultado, né? Se eu tivesse colocado x menos 2 antes, não ia fazer nenhuma diferença. E aí eu vou fazer propriedade distributiva aqui. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, menos 2x. Menos 6 vezes x, menos 6x. Menos 6 vezes menos 12, menos 2, mais 12. E aí o 45 eu troco o lado, fica negativo. Aí eu vou juntar os termos semelhantes aqui. Vai ficar x ao quadrado menos 8x, né? Menos 2 com menos 6 dá menos 8. E aqui mais 12 com menos 45 dá menos 33, igual a 0. Então A é 1, B é menos 8, C é igual a menos 33. Vamos calcular o delta agora. Delta é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então delta vai ser b, que é menos 8, ao quadrado, menos 4 vezes 1,
vezes o C, que é menos 33. Menos 8 ao quadrado, apesar de ser negativo aqui, o resultado vai ficar positivo. Então fica 64, menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes o menos 33. Então isso daqui vai dar 64, lembrando que eu não posso fazer a operação direta aqui, eu primeiro tenho que fazer a multiplicação. Então 4 vezes 33 dá 132, 132 mais 64 dá 196. Vamos para a resolução. Então, é menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Então, vai ficar menos b, que já é negativo, então fica menos o menos 8, lembrando de colocar entre parênteses aqui, mais ou menos raiz de 196, que é o delta, dividido por 2 vezes 1. Então, o x vai ser menos, com menos dá mais, fica 8, mais ou menos raiz de 196 dá 14, dividido por 2. Separa em duas soluções. X1 vai ser 8 mais 14 dividido por 2. 8 mais 14 dá 22. Dividido por 2 dá 11. X2 vai ser 8 menos 14 dividido por 2. 8 menos 14 dá menos 6. Dividido por 2 dá menos 3. Então, nós temos esses dois resultados. Como menos 3 teria que ser o valor de x, e x é a medida de um dos lados do terreno, não pode ser o menos 3, tá? Perceba que, em geral, o número negativo não vai ser uma das soluções. Então, as medidas originais do terreno são 11 metros. Questão 3, a última, diz: um canteiro de flores tem formato quadrado. Para aumentar esse canteiro, a fim de plantar mais flores, ela foi ampliada 3 metros. Na largura e 2 metros no comprimento, fazendo com que o canteiro fique com uma área de 56 metros quadrados. Quais serão as novas medidas desse canteiro de flores? Tá? Então, para nós sabermos quais serão as novas medidas, nós temos que saber primeiro qual era a medida antiga, que no caso seria x aqui. Então, desse lado completo nós vamos ter x mais 3, e desse lado completo nós vamos ter x mais 2. Então, x mais 3 vezes x mais 2 tem que dar 56. Então, eu vou fazer aqui o processo de multiplicação. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x. 3 vezes x, 3x. E 3 vezes 2, 6. E isso tem que dar 56. Eu já vou passar o 56 para o outro lado, vai ficar negativo. Então, igual a zero. Então, juntando os termos de mesma ordem, vai ficar x ao quadrado, 5x. E aqui 6 menos 56 dá menos 50, igual a zero. Então o A é 1, B é 5, C é menos 50. Vamos calcular o delta. B quadrado menos 4 vezes AVC. Então, b ao quadrado é 5, 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes o c, que é menos 50. Então, delta vai ser 25, 5 ao quadrado é 25, menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes menos 50. Então, delta é 25 mais 200, delta é 225. Vamos para a fórmula resolutiva. Menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Então é menos 5, que é o b, mais ou menos raiz de delta, que é 225,
dividido por 2 vezes 1. Então o x vai ficar menos 5 mais ou menos 15 dividido por 2. Separa as duas soluções aqui. x1 vai ser menos 5 mais 15 dividido por 2. Menos 5 mais 15 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. x2 vai ser menos 5 menos 15 dividido por 2. Dá menos 20. Dividido por 2, que dá menos 10. Mais uma vez, a gente pode perceber que o 10 não é uma solução. Então, a medida original do terreno, x, era 5. Então, aqui vai ficar 5 mais 3, que dá 8. E aqui 5 mais 2, que dá 7. Então, essas são as medidas do terreno. Ok? Então, só relembrando que equações de segundo grau completas são aquelas em que todos os seus coeficientes são diferentes de zero. O discriminante nos ajuda a verificar se uma equação de segundo grau possui raízes reais ou não. E nós podemos resolver qualquer equação de segundo grau pela fórmula resolutiva. Bom, agora eu vou deixar um trabalho para vocês fazerem com questões relativas a equações de segundo grau, certo? Até a próxima, pessoal!